Olá, galera, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área e hoje nós estamos aqui para continuarmos as nossas aulas sobre números complexos. Antes de eu prosseguir com a minha explicação, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários aqui embaixo, gostando da aula, deixe também o seu like. Caso queira, acione o sininho para receber notificações de novas aulas e compartilhe essa aula com o seu amigo que está estudando matemática. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Olha só, caso você não saiba, essa é a nossa aula de número 7. E hoje nós vamos falar de módulo de um número complexo. É óbvio que em determinados momentos eu vou indicar aqui cards, logo aqui em cima, onde você poderá acessar as nossas aulas passadas, caso você tenha alguma dúvida. Pois bem, então vamos lá. Dado um número complexo z é igual a mais bi, sendo a e b números reais, denominamos módulo de z e indica-se por módulo de z, ou ρ, o número real não negativo dado por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, colocando isso numa relaçãozinha, numa fórmula, temos aqui módulo de z, ou ρ, é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Agora perceba o seguinte, você tem aqui o eixo imaginário y e o eixo real x. Lembre-se que na aula 2 nós falamos sobre plano de Argand-Gauss, que é justamente inserir geometricamente o nosso número complexo z é igual a mais bi no plano cartesiano. Caso tenha dúvidas, veja a nossa aula número 2. Perceba você que o ρ é a distância do centro desse plano cartesiano até o ponto P, que no nosso caso é o número complexo z é igual a mais bi. Não deixe de notar também que esse ρ é a hipotenusa de um triângulo retângulo cuja medida de um dos catetos é A e a medida do outro cateto é B. Pensando assim, fica fácil. Então, para calcular o ρ, aplicamos o teorema de Pitágoras. Vejamos isso em alguns exemplos aqui. Determine o módulo dos seguintes números complexos. Aqui nós podemos representar assim: ρ é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Ou o nosso ρ será igual a raiz de 9 mais 16, que é igual a raiz de 25. Ou o valor do nosso ρ é igual a 5. Mais um exemplo aqui. Veja que aqui é menos 3i mais 0, 0 sendo a parte real. Então, quem é o nosso ρ? O ρ será igual a raiz quadrada, aqui cuidado entre parênteses, porque é um número negativo, menos 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. O nosso ρ, no final das contas, será igual a raiz de 9, que é igual a 3. Mais alguns exemplos aqui. O ρ, ou módulo de z, será igual a 2 ao quadrado mais, cuidado aqui, menos 1 elevado ao quadrado. Isto vai ser igual a raiz quadrada de 4 mais 1, ou simplesmente a raiz quadrada de 5. Neste exemplo, temos ρ será igual a 3 ao quadrado mais menos 2 elevado ao quadrado. Isto será igual a raiz de 9 mais 4, ou simplesmente aqui teremos a raiz de 13. Aqui uma pequena correçãozinha. Então, teremos aqui que o nosso z é igual a 5 mais 0i. Portanto, o ρ será igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isto será igual a raiz de 25, que é igual a 5. Fácil, fácil. Ρ será igual a raiz quadrada, aqui cuidado, raiz de 3 ao quadrado
mais 1 elevado ao quadrado. E aí, para resolvermos, temos que lembrar de uma propriedade que diz que eu posso cancelar esta raiz quadrada com essa potência quadrada. E aí teremos o seguinte, raiz de 3 mais 1 ao quadrado é 1, ou a raiz de 4, que é igual a 2. Como você pode ver, é muito fácil calcular o módulo de um número complexo. Mas agora nós temos aqui uma questão que foi dada para ingresso na Universidade Federal da Paraíba. E o nosso problema diz o seguinte, um percurso feito por um atleta em uma região plana pode ser representado no plano cartesiano por um segmento de reta AB. Sabendo-se que os pontos A e B são representações geométricas dos números Z1, e aqui nós temos Z1, e Z2, 4 mais 3i, é correto afirmar que esse percurso em unidades de comprimento mede. Veja, eu tenho aqui dois números complexos, sendo que o Z2 já está na forma A mais BI, enquanto o Z1 eu terei que deixá-lo também na forma A mais BI. Então, vamos lá. É o Z1. O Z1 será igual, vamos copiá-lo aqui, 2 mais 4i sobre 3 menos i. Veja, esse expoente 35, eu tenho que tirá-lo daí. Então, vamos lá. Lembrando, vou deixar um card aqui em cima, as nossas aulas de potência de i. 35 dividido por 4. 4 vezes 8, 32, e restam 3. Portanto, como nós já vimos nas nossas aulas de potência de i, eu vou aproveitar o resto. Então, ao invés do expoente 35, eu colocarei o expoente 3. Então, ficaremos com 2 mais 4i ao quadrado vezes i. Veja que o i à terceira eu desmembrei aqui em i ao quadrado vezes i. Você já vai entender por quê. Dividido por 3 menos i. Agora, perceba o seguinte, já vimos em nossas aulas lá atrás, na primeira, segunda, terceira aula, que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, teremos o seguinte, 2 mais 4 vezes menos 1 vezes o i, dividido por 3 menos i. Veja que vai ficar 2 menos 4 vezes 1, 4, vezes i, 4i, sobre 3 menos i. Agora, perceba que nesta partezinha aqui, nós temos uma divisão de números complexos, que é o que eu farei agora. Então, veja que o nosso Z1 vai ser igual a 2 menos 4i sobre 3 menos i. Para dividir, eu vou pegar o conjugado, já vimos o que é conjugado, deixarei aqui em cima o card, do denominador, que é 3 mais i. Então, 3 mais i em cima e embaixo. E aqui eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação. Deixarei também um card aqui em cima. 2 vezes 3, 6. 2 vezes mais i, mais 2i. Menos 4i vezes 3, menos 12i. Menos 4i vezes i, menos 4i elevado ao quadrado. E embaixo é um produto notável, justamente a diferença de dois quadrados. Se você tiver alguma dúvida disso, faça esta conta aqui, 3 menos i, 3 mais i, que seria o resultado do de baixo multiplicado pelo de baixo. Você vai chegar neste outro resultado. Já vimos que i ao quadrado eu posso substituir, devo substituir por menos 1. Teremos, então, 6. Agora, veja, 2i menos 12i dá menos 10i. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, dividido por 9 menos. Já sabemos que o i quadrado deve ser substituído por menos 1. Então, aqui teremos 9 menos menos 1.
6 mais 4, 10 menos 10i sobre 9 mais 1. Isso vai ser igual a 10 menos 10i sobre 10. E aqui é possível eu pegar 10, dividir por 10, fica 1, e menos 10 dividido por 10 fica menos 1i. Lembrando que este foi apenas o valor de Z1. Agora veja que o problema nos pede o percurso ou a distância percorrida. Então vamos lá. Para calcular a distância, nós vamos ter que calcular o módulo. Módulo de quem? Módulo de Z1 menos Z2. Então, aqui teremos o seguinte, o módulo de Z1, que é 1 menos I, menos Z2, que é 4 mais 3I. Temos isso aqui no problema. E fecha o módulo. Dentro do módulo, ainda resolvendo isso aqui, temos 1 menos I, menos fora, troco todos os sinais de dentro, ficaremos com menos 4, menos 3i, e no final das contas, dentro do módulo, teremos 1 menos 4, menos 3, e menos i menos 3i, menos 4i. Veja que aqui temos menos 3, menos 4i. Esse é o módulo do número. E sabemos que o módulo, veja, olha aqui, o módulo do número z é igual à raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, podemos colocar aqui embaixo a elevado ao quadrado mais o b elevado também ao quadrado. E aí teremos o seguinte, a raiz quadrada de 9 mais 16. Portanto, teremos que a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Veja você que temos que a distância entre esses dois números complexos é igual a 5. Todas as vezes que falarmos do módulo de um número complexo, estamos também falando da distância. Portanto, o percurso feito em nosso problema foi de 5 unidades de comprimento. Uma última observação, veja que aqui nós temos Z1, que foi calculado, e é este número aqui, enquanto que aqui nós temos Z2, que é 4 mais 3i, é este número complexo aqui. E o 5 é a distância de Z1 até Z2. Probleminha bastante trabalhoso, mas não é difícil de entendê-lo. Espero tê-lo ajudado e na aula que vem, na aula 8ª, nós prosseguiremos com a explicação ou com as explicações de números complexos. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até lá!